Então, tudo bem com vocês? Como prometido, aqui estou eu para a gente estar dando início ao nosso primeiro vídeo no canal. O objetivo desse canal, antes de mais, é trazer para vocês um pouco da minha experiência, um pouco da minha vivência, de como foi para mim essa jornada, como está sendo para mim essa jornada, quais são os meus objetivos, de que forma eu alcancei os meus objetivos, não é? Eu me chamo Felipe Silva de Albuquerque, eu tenho 38 anos, e no final de 2018 eu decidi sair do Brasil e tentando fazer aquilo que acho que toda gente que sonha em um dia emigrar faz, que é se planejar, né? Eu quando eu saí do Brasil, tudo se deu início, vamos dizer assim, no ano de 2016, onde eu fui convidado para ser professor auxiliar na disciplina de hidroginástica, numa formação internacional, junto com o professor Nino Alborrage, a convite do professor Francisco Estevão. E dentro dessa convenção internacional, a gente ia ministrar um curso de hidroginástica. E dentro disso, eu não tinha nenhuma pretensão de fazer algum tipo de viagem para o exterior, porque até então nunca não tinha sido, não era cultural dentro da minha família, vamos dizer assim, viagens para o exterior. Eu não tinha nenhum tipo de exemplo que eu pudesse seguir ou que eu pudesse me espelhar ou que simplesmente me despertasse imigrar. Pronto. Então, a partir desse convite do professor Nino Borrage, eu conversei com a minha mãe, até então morava com a minha mãe, e a minha mãe me apoiou nesse aspecto, falando para mim sempre que ia ser uma experiência incrível, que dentro das pessoas, do ciclo de amizade que a minha mãe tinha, e relatos de pessoas que já tinham feito viagens para o exterior, que já tinham imigrado, falaram que era uma experiência incrível. E pronto, com o apoio da minha mãe, definitivamente eu resolvi fazer essa viagem, o qual a gente passou aí 3 a 4 semanas. A gente foi para o Algarve, o sul de Portugal. A gente esteve a primeira semana da convenção foi em Faro, incrível, um ambiente incrível. Eu na primeira semana não conseguia entender ainda aquilo que estava acontecendo, não conseguia perceber a dimensão do que era um país, vivenciar um país, uma cultura diferente, uma língua que, apesar de ser a mesma língua, vamos dizer assim, mas com características diferentes, e aquilo foi incrível para mim. Na segunda semana a gente já foi para o Porto, onde continuou a segunda parte da formação. E na terceira parte, vamos dizer assim, do tempo que a gente teve fora, eu tive a oportunidade de conhecer mais um país, onde a gente foi para Barcelona, ficamos no centro de Barcelona em 2016, eu tive a oportunidade de conhecer aquilo tudo. E a partir daí foi o pontapé inicial, vamos dizer assim, porque eu posso dizer que eu fiquei encantado com o clima, né? Eu sou de Natal, do Rio Grande do Norte. Na minha cidade é sol praticamente o ano inteiro. Tiramos ali uma semaninha do mês de junho, geralmente chove um pouco, o suficiente para trazer, para causar vários danos na nossa cidade, mas durante o ano todo eu posso dizer que eu venho de uma cidade onde a gente tem muito calor, uma cidade litorânea, praia, o qual eu vivi toda a minha vida. E pronto, ao ter essa experiência, quando na altura que a gente viajou em 2016, era a altura pré-verão, vamos dizer assim, final da primavera, e foi uma experiência incrível.
conhecer novas pessoas, uma cultura diferente, e o qual eu fiquei extremamente encantado. A partir daí, a gente regressou para o Brasil, depois de mais ou menos 4 semanas, e eu fiquei com aquilo na minha cabeça e em amizade com que eu posso dizer que hoje é o meu padrinho em Portugal, o Francisco. Eu falei para ele que eu ia voltar para morar, para ficar, para estudar, para trabalhar. E a partir daí eu sou uma pessoa muito determinada. Comecei a pesquisar e estudar de que forma eu podia passar pelo menos uma temporada em Portugal, né? Porque até então meu objetivo era passar uma temporada, um ano, estudar, conhecer um pouco da cultura, poder ganhar um pouco de experiência na minha área profissional, não é? Eu sou graduado em administração de empresas e sou graduado em educação física. Na altura eu vivia a melhor fase na minha carreira profissional, onde eu tinha um espaço na TV, promovendo saúde, falando sobre qualidade de vida e bem-estar. Já tinha meu apartamento, já tinha ali um início de vida extremamente estruturado, apesar de ainda morar e viver na casa dos meus pais, por opção, né? Por achar que eu ainda tinha tempo para se organizar e pronto. A seguir daí, quando eu retornei, eu comecei a me organizar nesse aspecto. Então, fui fazer o que eu acho que toda gente faz, ver vídeos no YouTube, tentar perceber. O primeiro passo era, eu gostava de atuar na minha área, gostava de validar minha documentação, meu diploma, para que eu pudesse ter ali uma espécie de estágio, vamos dizer assim, de ganhar, adquirir essa experiência nesse aspecto. Eu já trabalhava com muitos professores, os professores mais renomados do Brasil, porque nessa altura eu trabalhava, além de trabalhar com atividade física, com a parte de hidroginástica, musculação e qualidade de vida, eu também trabalhava numa empresa chamada SWF do meu amigo Dudu, Eduardo Wernick. Inclusive, hoje também em Portugal, também o nosso professor Nino, que foi quem abriu as portas para mim, me fazendo o convite para ir para Portugal, também hoje, agora com o seu espaço, vivendo em Portugal. E então, com essa experiência, eu via os professores e também tinha esse objetivo de tentar de alguma maneira procurar uma alternativa ou um caminho onde eu conseguisse ainda mais reconhecimento dentro daquilo que era o meu objetivo, que era de fato ser um profissional extremamente qualificado. Pronto. Nessa altura eu tive a oportunidade de conhecer hoje minha atual esposa, o qual também tinha alguns planos de imigrar para outro país. Então a gente decidiu que a gente ia fazer uma viagem de férias para visitar a minha atual cunhada, não é? Que mora nos Estados Unidos e para ver um pouco de como é que era também essa cultura diferente, um pouco da língua. E dentro dessa primeira experiência, dessa segunda experiência para mim para o exterior, eu já tive a oportunidade de ir para Las Vegas e passar ali 4 semaninhas de férias, conhecendo. Tive a oportunidade de viver um pouco daquela cultura incrível que é a América, que é o sonho americano. E a partir daí a gente regressou para o Brasil, não é? E eu já tinha explanado isso para ela, que eu já vinha durante de 2016 até 2018, eu já vinha fazendo as minhas economias, juntando, comprando euro. Eu acho que o ponto mais importante dentro do meu projeto foi conseguir juntar recurso financeiro suficiente para que eu pudesse chegar de forma estruturada. Ou seja, o meu objetivo não era trabalhar
e ter uma fonte de renda em Portugal, mas poder levar uma quantidade de recurso financeiro que eu pudesse me sustentar por pelo menos 12 meses. E pronto, tendo em vista, a minha atual esposa aceitou esse desafio e a gente embarcou nessa viagem no final de 2018 para Portugal. Eu já tinha uma promessa de trabalho, não é? No caso, quando a gente está viajando, a gente, especificamente para Portugal, a gente tem alguns meios de entrar no país, não é? Que é como turista, ou com contrato de trabalho, ou com a promessa de trabalho. Naquela altura, a lei permitia que a gente conseguisse entrar com a permissão de trabalho, com a promessa de trabalho. Eu tinha uma promessa de trabalho, já tinha organizado algumas coisas, já tinha um amigo meu, o Arthur, que foi uma pessoa também que ali abriu algumas portas para mim, onde também estava sendo um suporte para mim e para minha família, para que a gente começasse a se organizar, para que eu pudesse de fato passar nessa entrevista de trabalho e a partir daí sim conseguir um visto de trabalho para que eu pudesse me legalizar e ficar de forma legal dentro do país. Não era uma opção viajar ou entrar no país de forma ilegal ou de meios alternativos. Quando estruturei esse objetivo, foi sempre no objetivo de passar de passar essa temporada de uma forma legal. O objetivo era mesmo passar um ano, era viver uma cultura diferente, era viver uma experiência diferente, né? Já tinha 30 anos vivendo no Brasil e assim foi. Eu, quando cheguei em Portugal, já tinha uma promessa de trabalho, liguei para o meu amigo, para o professor Francisco, e o professor Francisco fez ali 2 ou 3 ligações, porque sabia do meu potencial, sabia do meu currículo, vamos dizer assim. Eu tinha um currículo, tinha e tenho um currículo muito recheado pelo fato de trabalhar com o Dudu. A gente trabalhava numa empresa que promovia cursos de educação física, formações com os melhores professores do Brasil, o qual eu posso citar aqui alguns nomes, o Eduardo Cadório, o Paulo Gentil e outros, assim também como o Nino Burrage, o Francisco Estevo, todo o pessoal da parte aquática. E pronto, chegando na primeira semana primeira semana que eu cheguei em Portugal, eu fui para Braga, né, gente? Eu escolhi ir para Braga porque tinha ali 2 ou 3 amigos da minha cidade, o qual conseguiram fazer ali alguma ponte para mim, no sentido de me dar algumas orientações em relação à cultura, em relação a essa minha adaptação, né? Eu não tinha certeza de nada. De fato, eu fui para a entrevista de trabalho e não sabia se ia passar. E passando ou não passando, eu ia ficar o tempo que o meu visto de turista permitia, que era 6 meses, podendo fazer uma extensão de mais 3 meses, se eu não salvo erro, ou era de mais 6, ou era 3 meses mais 3. Mas, graças a Deus e por muita competência, eu passei na entrevista de trabalho e com 4 semanas eu já tinha o meu primeiro ordenado, como se diz em Portugal. Então, conversei com a minha esposa, a gente decidiu de fato ver até onde é que isso ia dar, de que forma isso ia acontecer. E aconteceu da melhor maneira, porque em menos de 3 meses eu já tinha um contato com o pessoal da Raid, onde a gente desenvolveu um projeto numa das maiores academias de Braga, chamada Sports Place. E eu já trabalhava numa outra academia do outro lado da cidade, chamado Aquafit, do nosso amigo Rui Pinho, o qual me deu a oportunidade, o qual eu tive a oportunidade de ser PT Master, ou seja, eu fui um dos personal trainers com maior faturação no que se refere à venda do serviço de personal trainer. Quando eu cheguei, também tive que fazer toda a validação da minha documentação, ou seja, da minha graduação em Educação Física. Eu submeti toda a minha documentação à Escola Superior de Ensino, Escola Superior
de ensino. É o órgão responsável por fazer toda a validação, recolher toda a documentação para que você, que é brasileiro e que tem uma graduação, você possa fazer um processo de grau e equivalência, o qual você não necessita fazer uma outra universidade, ou seja, eles validam, claro, se aquilo tiver de acordo com a universidade que tu escolheu, não é, a tua grade curricular da tua universidade de origem, ela tiver de acordo com a grade curricular da universidade que você escolheu para fazer equivalência, você passa num processo, é feita uma banca de professores, o qual vai avaliar toda a sua grade curricular, a ponto de dizer se você é apto ou não para ter a sua graduação validada, e a partir daí você conseguir tirar a sua cédula de treinador, de personal trainer, por um órgão chamado IPDJ. É um órgão muito equivalente ao CREF do Brasil, né? Então, tendo em vista isso, já passei na entrevista de emprego, já comecei a providenciar toda a documentação e informações sobre isso vai ser um capítulo à parte, onde a gente vai estar falando aí um pouco sobre a minha atividade profissional, mas o objetivo era falar aqui um pouco para vocês de onde começou toda essa história, de onde partiu, e a partir desse momento, a partir do final de 2018, eu nunca mais retornei para o Brasil, a não ser de férias. Gostei e gosto de viver na Europa. Acho que aqui a gente tem uma oportunidade diferente, vamos dizer assim. Eu tinha uma vida muito estruturada, eu tinha uma condição no Brasil, eu queria mesmo era viver uma experiência diferente, e a partir daí a gente traçou novas metas, novos objetivos. Resumindo, foram 4 anos direto em Portugal, onde eu consegui construir boas amizades, criar bons elos, aprender muito com o português. Eu costumo dizer que eu sou um pouquinho português também, pelo tempo que eu pude viver nesse país muito acolhedor, que tem os seus problemas, como todos os outros países têm os seus problemas, mas o qual eu sou muito grato pela pessoa que eu me tornei, pela forma como eu encaro as adversidades da vida. Então, foram 4 anos seguidos, onde após esses 4 anos a gente fez uma pequena pausa. Ali tivemos a oportunidade de quase 6 meses poder passear pela América. Durante esses 4 anos a gente pôde ter uma boa reserva, e a gente resolveu ver como é passar mais tempo ali nos Estados Unidos, conhecer outros estados. Tive a oportunidade de estar na Califórnia, tive a oportunidade de conhecer algumas cidades de Nevada. E pronto, a partir daí o nosso tempo como turista ele acabou. A gente regressou para Portugal, que era atualmente o nosso país de residência. Durante mais 2 anos a gente ficou em Portugal. Dessa vez a gente já optou por morar na praia, que era um sonho que eu tinha, não é? E a gente teve a morar numa praia do Porto, uma praia chamada Póvoa de Varzim, e eu tive que recomeçar ali um pouco do trabalho, porque devido ao tempo que eu fiquei afastado, e como é óbvio, e a cidade que eu estava morando, tive que optar por outros empregos. Então, com o currículo que eu já tinha, com a experiência que eu já tinha, foi fácil. Então, eu consegui trabalhar numa das maiores redes de academia de Portugal, na cadeia Fitness Up, o qual sou muito grato a toda a família da Academia Eugênios, que hoje foi a primeira academia da rede, não é? Da rede de academias, e ela leva um nome diferente, porque
Todas as outras academias do grupo levam o nome Fitness Up, mas a academia que eu trabalhava era a academia mãe, foi a primeira academia e pronto. Durante esses 2 anos a gente teve lá em Portugal novamente e começamos a fazer traçar novas estratégias, novos planos e a partir daí a gente decidiu fazer um intercâmbio. Eu já tinha um amigo meu que morava na Irlanda, né? A gente queria fazer um intercâmbio, estudar o inglês, tendo em vista que a experiência que a gente teve como turista nos Estados Unidos passeando foi muito boa. Então a gente queria aprimorar um pouco mais o inglês, queria estudar o inglês. Então a partir daí a gente decidiu se mudar. Então a gente fez novamente outro plano e atualmente hoje vivendo aqui na Irlanda, não é? Já há 8 meses, estudando inglês, aprimorando o inglês, trabalhando aqui na Irlanda, não é? E pronto. E a partir daqui a gente tem um novo objetivo, o qual a gente está trabalhando arduamente nele, mas para que vocês entendam um pouco do contexto geral da minha experiência, e aqui eu vou começar a soltar aqui uma ordem de temas, o qual eu selecionei, para que a gente possa estar discutindo desde a parte de como é que eu fiz para validar minha documentação em Portugal, de como é que foi para que eu pudesse tirar o meu título de residência. Hoje em dia a gente tem uma outra empresa, hoje em dia a gente tem um novo nome de título chamado CPLP. No tempo que eu estive em Portugal, era a autorização de residência. Agora já há mais de 6 anos, já tenho uma filha portuguesa, já estou em processo de cidadania, não é? Porque a minha filha é originária portuguesa, devido ao fato de quando a minha filha nasceu, a gente tá legal já perante a lei há mais de 2 anos, residindo no país, pagando os impostos e fazendo tudo aquilo que é de praxe, os direitos e as obrigações do cidadão. E isso também nos deu um benefício de conseguir, além de estar nesse processo de cidadania, isso também nos deu uma liberdade maior, uma liberdade geográfica maior, a ponto de permitir com que a gente também pudesse estar migrando ali para algum outro país da União Europeia, dentro do que a gente chama de espaço Schengen. Então, por hoje fica aqui uma breve introdução de como é que está sendo, de como é que foi o meu percurso, de onde é que eu tô, de como eu tô fazendo, de como é que eu tô vivendo aqui na Irlanda. Eu vou chegar nesse ponto, mas a gente vai iniciar nossa jornada aí pelo país de Portugal, e eu vou estar explicando aí para vocês o passo a passo de como é que eu fiz. Só lembrando para vocês que eu não trabalho com nenhum tipo de consultoria, eu não faço nenhum tipo de apologia à imigração, ou que você venha a se mudar do seu país e ir para outro país. O objetivo desse canal é simplesmente para trazer aqui um pouco da minha experiência, de como foi comigo, do percurso que eu fiz, e tentar aqui motivar algumas pessoas que vão estar aqui buscando esse tipo de conteúdo no YouTube, como eu busquei, e deixando aqui sempre uma palavra de motivação e de persistência, uma palavra positiva, porque se foi possível para mim, se está sendo possível para mim, eu tenho certeza que é possível para vocês, desde que vocês consigam fazer todo o projeto, toda a organização, da parte financeira, da escolha da cidade onde vocês vão ficar. Tendo em vista que a gente vai falar de Portugal, eu vou falar um pouquinho aqui do norte, do sul, do custo de vida, de como é que está a situação atual em Portugal. E, enfim, a gente vai começar a nossa jornada. O nosso objetivo hoje era simplesmente falar um pouco aqui da minha experiência, do meu ponto de partida, e o meu último objetivo, vou deixar isso para falar,
em alguns vídeos mais à frente. Fechou? Então fica aqui meu muito obrigado. Obrigado a você que esteve aqui no meu canal, vendo esse primeiro vídeo, conhecendo um pouco da minha história. Espero que você possa se inscrever aqui no canal e possa estar acompanhando, possa estar fazendo comentários e sugestões. Eu sou uma pessoa totalmente inexperiente nessa nova jornada aqui como alguém que promove conteúdo, não é? Um criador de conteúdo, mas eu tenho certeza que com a ajuda de vocês a gente vai conseguir trazer muito conteúdo legal, tirar muita dúvida, ajudar muitas pessoas e alcançar muitas pessoas. Tranquilo? Forte abraço, não esqueça, deixe seu like e aperte aqui o botãozinho de subscrever, ative o sininho das notificações, que a partir de hoje eu posso estar falando para vocês que pelo menos 2 ou 3 vídeos a gente vai tá tentando subir aqui no canal. Eu vou começar aqui a estudar um pouco melhor a parte da edição dos vídeos, para que também não fique um vídeo muito cansativo e que a gente consiga ser mais objetivo, trazendo conteúdo de qualidade. Forte abraço, fique com Deus.